Êxodo capítulo 25. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Diz aos israelitas que me tragam uma contribuição. Tomareis a contribuição de todo homem cujo coração o mover a isso. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, vinho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de cornalina e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. Faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da tua mobília que irei te mostrar. Farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e enfiarás os varais nas argolas ao lado da arca, para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela, e colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório, nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os israelitas. Farás uma mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás ao redor um enquadramento com 1 palmo de largura, e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Far-lhe-ás também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Perto das molduras estarão as argolas, por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se carregará a mesa. Farás os seus pratos, as suas taças, as suas galhetas e os seus recipientes para as libações. De ouro puro os farás. E colocarás para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães da oblação. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Os seus cálices, os seus botões e flores formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. Num braço haverão 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Mas o candelabro mesmo terá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos braços. Assim se fará com estes 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Far-lhe-ás também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que se alumiem defronte dele. As suas espreitadeiras e os seus aparadores serão de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro tu o farás, e todos os teus acessórios. Vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Bem, nossa, acho que demora mais para ler tudo. Esse capítulo, então, a gente começa mais uma vez com as prescrições que Deus dá a Moisés na montanha, né? Aqui a gente começa, então, a sequência de alguns capítulos com as prescrições sobre os sacrifícios, sobre o tempo, sobre os lugares que vão ser feitos, as coisas que vão ter no templo, né? Pra ser mais exato.
E aí, então, a gente fala aqui de algumas coisas importantes. Primeiramente, sobre a questão das ofertas e contribuições para o santuário, que é esperado que os fiéis que tenham o coração movido a isso e contribuam. Isso, hoje em dia, ainda se manifesta com o dízimo, né? Eu falei nos vídeos anteriores que eu ia querer fazer um paralelo das coisas que se fazia aqui na Antiga Aliança com as que se fazem hoje, porque eu percebi que tem muita coisa que a gente ainda faz. Então, por mais que seja, entre aspas, a lei judaica, isso é a lei da aliança. Muita coisa ainda vale pra gente. Então, isso ainda persiste. Para que ocorram sacrifícios, que o santuário se persista, é necessária a contribuição nossa. Hoje em dia não se tem mais essa noção da gente contribuir com os materiais mesmo, né? Ninguém tem trigo em casa mais que plantou para poder levar realmente pra missa, para poder fazer o pão. Mas as pessoas contribuem na forma de dinheiro mesmo, que, né, é a linguagem do mundo atual. Tá. Beleza, passando disso, a gente chega então na arca. Acho legal porque a arca da aliança, ela vai ser então o sinal da presença de Deus. Ela vai ser colocada dentro do templo, né? E eu acho muito bacana porque assim como a gente tem a arca da antiga aliança, a gente tem a arca da nova aliança, que tem um caráter meio dual. Inicialmente a arca da nova aliança é Maria, porque quem carrega é Deus dentro dela, né? Enquanto ela está grávida. Mas aí depois que Jesus nasce, a arca da aliança se torna a própria igreja. A igreja se torna sinal da presença real de Deus, e isso se torna ainda mais perfeito na liturgia, na missa. Porque aí sim, ali dentro se tem a presença real de Deus. Mas a Arca da Nova Aliança, na forma como a gente conhece, assim, o que contém os mistérios de Deus e que mostra a presença real dele, é a igreja. Eu acho muito legal porque a própria construção da Arca da Aliança assim, prefigurou, ou assim, foi inspiratória para as construções de muitos tabernáculos de igrejas, os sacrários, onde se guarda o santíssimo, onde se guarda as hóstias. São geralmente caixas quadradas, cúbicas ou retangulares de ouro que se coloca dentro as hóstias. Elas não ficam lacradas com uma arca, né? Mas assim, é onde fica guardado essa presença real de Deus. É um lugar que as pessoas respeitam e geralmente não encostam, não sei que tem alguma autorização para isso. E ali dentro fica o pão da nova aliança. A gente já vê depois que dentro da arca vai ser colocado o maná. Então ali dentro vai ficar o pão da nova aliança. Também é muito legal, porque logo depois fala das mesas para os pães da oblação. Você vê a importância assim, histórica do pão como durante a refeição, né, para a religião judaica. E assim, muito interessante, porque fala sobre o uso dos pratos, das taças, das galhetas, tudo isso feito de ouro, coisa que a gente ainda faz. A gente usa os cálices, a gente usa as galhetas na missa. Eu não sei como é que é a questão canônica hoje dos materiais para se elaborar os cálices litúrgicos, mas tem que ser uma preferência pelo ouro sempre. Sim, Deus mandou botar querubim na arca, né? Muito ótimo, assim, não farás imagem nenhuma de nada que está acima do céu ou abaixo da terra. E Deus mandou botar a imagem de querubim. Então, assim, só mostrando um pouco mais sobre o que Deus estava realmente querendo dizer com esse mandamento sobre não fazer imagens, sobre você não querer fazer uma imagem falsa daquilo que está no céu, mas você fazer uma representação num ambiente sagrado para ilustrar aquilo que está lá, não é isso que é errado. Então você pode fazer a imagem de um anjo, você pode dentro de uma igreja contextualizar o que está acontecendo com imagens. Você não pode usar isso fora de um contexto sagrado, você usar isso de forma enganosa. O que mais que tinha? Não, era isso. A única coisa que eu reparei agora lendo, no final, bem no comecinho, no final do primeiro parágrafo, né? Fala assim, faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E, cara, é muito legal isso, porque isso também soa como uma promessa de Deus, né? Que eu quero habitar no meio do povo. E, mais uma vez, isso só vai ficar realmente perfeito com a nova aliança. E, bem, muita coisa legal. Até que esse êxodo tá prometendo mais do que encomenda. Mas por hoje é isso, gente.